Olá, boa noite a todos. Boa noite. Com grande alegria que estamos reunidos aqui mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás, sentindo a presença do Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de aprendermos com os teus ensinamentos, que evoluirmos, pondo em prática em todo o dia a dia as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Continuando com José Carlos de Luca, Pensamentos que Ajudam, hoje falaremos sobre a paz no espírito. Paz não é ausência de luta, paz não é acovardamento perante os obstáculos, paz não é fugir do mundo com medo de enfrentar contrariedades. Paz não é se isolar das pessoas com medo de ser ferido. Paz não é inércia, nem comodismo. Vale lembrar que Jesus veio falar de paz aos discípulos exatamente quando eles estavam atemorizados pela perseguição aos cristãos. A paz nasce quando, realizando a nossa missão de vida, estamos plantando nossos sonhos, apesar das tempestades. A paz brota quando, a despeito do medo que sentimos, tomamos atitudes necessárias à solução dos problemas que nos afligem. A paz surge quando expulsamos os conflitos com a coragem de entender e perdoar. A paz renasce quando, apesar de toda a guerra, nosso coração não desiste de amar. Então, a paz no espírito, em resumo, ela só acontece quando a gente desenvolve o exercício do amor. Então, quando nós amamos primeiramente a nós mesmos e depois ao próximo, a paz ela vai acontecendo naturalmente, a gente vai sentindo a paz tomar conta do nosso espírito. Então, como está aqui, a gente não pode se acovardar frente aos obstáculos. Não temos como fugir do mundo, temos que enfrentar as contrariedades. Não temos como nos isolar numa gruta. Não temos como nos acomodar nem ficar inertes. A paz ela nasce junto com a missão de vida. Então todos nós temos um compromisso quando nós encarnamos. E o compromisso é do nosso melhoramento. Às vezes a gente tem a impressão, ou até uma certa ilusão, de que ao encarnarmos, eu vim porque eu tenho que resolver um problema kármico com um familiar. Eu tenho que resolver um problema kármico com quem eu vou me casar, ou um problema de resgate em relação à minha saúde. Não, o nosso maior desafio não é com os outros, é consigo. É driblar, é superar todas as nossas más tendências. A nossa tendência à irritabilidade, à inveja, aos ciúmes, à desconfiança, a todas as atormentações que nós mesmos desenvolvemos e alimentamos e retroalimentamos no nosso espírito. Quando a gente fica achando que ou nós somos grandes missionários ou que a gente não tem grande importância quando a gente está aqui na Terra, nem uma coisa nem outra, nem somos grandes missionários com grandes coisas a serem feitas. Existem aqueles espíritos que vêm sim com uma programação para revolucionar o planeta, como Einstein, por exemplo, como Newton, como quem inventou a penicilina. Então, a gente tem, claro, espíritos que são diferenciados, mas são alguns espíritos. Na grande maioria aqui na Terra, na grande maioria aqui na Terra, somos todos espíritos medianos e que viemos com a única finalidade do nosso auto-melhoramento. Então, tem pessoas que procuram, uma cartomante, um pai de santo, uma casa.
Tudo bem, cada um tem o seu segmento religioso e a sua fé. Mas muitas vezes essas buscas é para descobrir assim, qual que é a minha missão? A sua missão, em primeiro lugar, e a mais importante, é de se tornar uma pessoa melhor. Então, a gente não pode deixar a nossa megalomania, a nossa vaidade, né, a nossa soberba nos dominar e a gente achar que a gente veio com para realizar grandes feitos. E também não nos sentirmos uma formiguinha, não. Se a gente consegue lidar e transformar com as nossas más tendências, a gente já está caminhando no propósito espiritual. O nosso principal propósito espiritual é do nosso auto-melhoramento. Aí, a partir do momento que a gente vai fazendo essas transformações e os obstáculos vão aparecendo, né, problemas financeiros, problemas de saúde, todas aquelas coisas que atormentam e atrapalham a nossa vida, que a gente sente aquele peso, né, puxa um obstáculo, nossa, de novo esse obstáculo. Todas essas coisas que aparecem na nossa vida, elas têm como finalidade, muitas vezes, um teste. Nem sempre é um karma, nem sempre é um resgate, mas às vezes é um teste que a própria vida ela vai impondo. E não tem ninguém colocando obstáculos no nosso caminho, não. Nós mesmos atraímos as coisas que acontecem na nossa vida. Se eu sou uma pessoa extremamente negativa, óbvio que eu vou desenvolver, né, uma energia de coisas que dão errado, né? Ah, puxa vida, tá queimando tudo na minha casa, tá quebrando tudo. Será que estão mandando uma energia negativa para mim? Não, é seu pensamento que está muito negativo, muito derrotista, e aí você está produzindo essa energia dentro da sua casa. A gente precisa se responsabilizar. Então, muitas vezes a gente perde a paz porque a gente desenvolve um ambiente muito pesado, muito tóxico e as coisas começam a desandar. Ah, então meu carro quebrou, toda hora meu carro quebra, fura o pneu, acontece isso, acontece aquilo. Busque dentro de você o que você tem feito que tem promovido situações ruins, situações que te traz desgaste. Muitas vezes é o seu pensamento extremamente negativo que atrai um processo de negatividade. E isso não é só em relação às coisas, mas às vezes em relação ao nosso próprio corpo. Nós adoecemos, poxa, eu estou cheio das ites, né? Sinusite, renite, estou cheio das ites, né? Então, de repente, começa a desenvolver várias ites, várias inflamações. Por que meu corpo está se inflamando? Porque provavelmente a minha imunidade está baixa, por questões emocionais, não estou bem, estou desanimado, não estou vigiando os meus próprios pensamentos, e aí eu começo a desenvolver problemas de saúde. Não que não haja vírus, bactérias, né, ou problemas de desenvolvimento acelerado de células, como um câncer, por exemplo. Todas essas doenças, elas existem, mas tem muitas coisas que acontecem no nosso cotidiano, as coisas que são de uma cronicidade, é porque a gente fica ali alimentando essa energia negativa e a gente adoece a nossa casa, a gente adoece as nossas relações, a gente adoece a nossa vida. E aí a gente começa a achar que a gente não tem paz, porque de alguma forma a gente está pagando o karma de outras vidas. Vamos parar de achar que tudo é do passado. Vamos parar de achar que tudo é culpa de obsessor, que tudo é culpa da inveja do outro. Se responsabilize pela sua própria vida e se responsabilize pela própria energia da paz. Ela só vai acontecer quando você promovê-la dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua vida. Olha, como a Cris explanou bem, parece fácil, né? Se nosso propósito é nos melhorar e parece que tudo dá errado, a impressão que nós temos é que nós só vamos ter paz quando morrer. Porque nós criamos para nós mesmos tantos problemas, tantos desejos, tantas mazelas, que quando que nós vamos ter paz?
Percebe que tudo somos nós? Se o meu propósito é eu me melhorar, eu crio todos os problemas que estão ao meu redor. Mas sempre é mais fácil culpar o vizinho, o parente, o amigo, o patrão. Sempre existe um culpado. E a gente cria uma nuvem de problemas que nos chega até cegar, que a gente não consegue enxergar qual que é a saída. Não é assim que todo mundo tem com seus problemas? Porque o meu problema é sempre maior que o seu, né? O seu problema é fichinha, o meu é maior. Até na tristeza a gente quer rivalizar. Então, exercitar a paz, buscar a paz, só depende de nós mesmos. Entender que não controlamos nada. Nada. Buscamos a paz, buscamos o dinheiro, buscamos o materialismo, buscamos o amor perfeito, buscamos a casa perfeita, o carro perfeito, o celular perfeito. Só falamos de coisas materiais. Percebe que nós estamos sempre rodando em coisas materiais. Mas Deus não pegou a gente pela mãozinha e falou, vamos lá na Casas Bahia, vamos fazer compra, carnezinho em 20 vezes, depois não aguenta pagar, fica desesperado, porque eu não dou sorte, porque eu estou cheio de problema, porque meu gerente não me libera mais crédito. Ou seja, nós estamos o tempo todo procurando resolver problemas para ter mais paz, mas que nós mesmo causamos, né? Então, se o propósito é a gente se melhorar e nós não controlamos nada, como vamos resolver o problema? Começando, como a Cris explicou, né? Analisar o eu. Como é que você está hoje? Qual que é o seu maior problema que você enxerga hoje, que você tem que resolver esse problema para ter paz? E se você ficar sabendo que amanhã você vai morrer? Acabou. Tempo acabou. Amanhã você vai morrer. Como é que vai resolver o problema? Ou quantos problemas você vai deixar para os outros resolver? Até nisso, né? Porque você acha que morreu, está em paz, mas deixou um monte de problema para os seus parentes resolver. Não é assim a vida de todo mundo? Então, não é fácil, é trabalhoso. Mas se o propósito é nos melhorarmos, é realmente parar, olhar no espelho, olhar para essa pessoa que está do outro lado do espelho e falar, e aí? Vamos começar a mudar quando? Mudar para melhor, para ter paz, né? Para ter paz, com certeza. Então a paz, ela começa com a nossa mudança de postura. Todos os dias, como Santo Agostinho, né? Ele, no final do dia, ele anotava tudo que ele tinha feito e tudo que ele precisava melhorar. Então, talvez seja essa reflexão. A gente não vai se comparar a Santo Agostinho, mas a gente pode aprender com o que ele fazia, né? Passar em revista o que a gente fez no nosso dia e que está fazendo, e a gente faz mais mal para nós mesmos do que para o próximo, né? Então, o nosso maior objetivo quando a gente reencarna é de mudança pessoal, e não é de grandes mudanças, não, porque não é fácil mudar coisas que estão enraizadas desde do nosso nascimento, imagine no nosso espírito que é milenar. Então vamos lá, como o Sérgio disse, né? Prestar atenção em nós mesmos e saber que se a gente está passando por questões, é porque a gente provocou. E aí as coisas elas voltam. Então eu jogo o sofá no rio, eu jogo lixo no rio, aí chove, o lixo volta para dentro da minha casa, eu vou culpar quem? Os governantes? Quem que jogou as coisas no rio? Fui eu mesmo. Então é sobre isso. Lei de causa e efeito. Tudo que eu faço vai voltar para mim. Coisas boas e as ruins também. É isso aí. Agora eu queria propor a vocês aquele momento de vibração, onde nós vamos doar nossas melhores energias ao próximo. Mas faça com muita fé. Se entregue no momento em que eu vou fazendo essa união de energias para a gente fazer essa doação. E vocês vão depois notar no final, mas com muita fé, como o coração fica mais leve. Quando eu terminar de fazer as vibrações, pare e pense. Parece que meu problema ficou leve. Porque eu tive a oportunidade de doar amor.
E aí independe de situação financeira, de classe social, independe de nada. Você simplesmente vai doar energia e depois me fala aí como é que vocês vão estar se sentindo. Fechando nossos olhos, vamos sentindo a presença dos benfeitores celestes, nos envolvendo com energias de amor, energias de paz, de perseverança. Sintam as pétalas brancas caindo sobre nossas cabeças, recheadas de amor. Isso é um presente de Jesus para nós. E nessa união, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelos doentes nos hospitais. Mentalize aquele parente, aquele amigo que está internado, se preparando para uma cirurgia ou tratando de tantas enfermidades, que está tendo essa oportunidade, essa condição de ser tratado. Vibremos por aqueles que não têm a mesma oportunidade, que está nas filas, à espera de uma consulta, nos corredores dos hospitais, à espera de um leito. Vamos envolver nesses irmãos energias de amor, de saúde, de perseverança. Vibremos pelos velhinhos nos asilos. Independente do que esse irmão foi no seu passado, hoje ele está ali no asilo para ser tratado. Então vamos envolvendo eles, sem julgamento, só mandando energias de saúde, de paz, de fraternidade. Vibremos pelos irmãos em situação de rua. Estamos atravessando dias de muito frio. Que esses irmãos possam ter o seu cobertor, a sua sopa quente. Vibremos pelos irmãos indígenas. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com recuperação de cirurgias, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Vamos envolver esses irmãos em paz, em fé, em harmonia. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares. Imaginem dentro de suas casas uma luz muito forte. É a presença de Cristo dentro de seus lares, de nossos lares, iluminando cada milímetro de nossa casa, trazendo paz, amor, união. Te pedimos proteção, Jesus, a todos os nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos parentes e amigos. Que este sol, esse brilho, possa contagiar os nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de todo o nosso planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, que ao bebermos possamos curar nossas enfermidades, trazer o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual, que nos traga paz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre.
Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão a todos que nos acompanham no YouTube, canal do YouTube Aura Vibração Espiritual, no Facebook. A cada 15 dias, mais ou menos, nós postamos vibrações inéditas. Nós contamos com mais de 160 vídeos com os mais variados temas no nosso canal, tanto no YouTube como na nossa página do Facebook. Somos muito gratos pelo acompanhamento de vocês, pela confiança e por estarem conosco há mais de 4 anos. É isso aí. E não se esqueçam o quê? Nós amamos vocês. Até a próxima quinzena. Uma ótima semana e muita paz. Estão com o coração mais leve? Muita paz.